Obrigada por essa introdução tão legal e a Suziane por organizar essas reuniões e por me convidar para poder falar com todos vocês, em primeiro lugar, sobre a saúde óssea em pacientes com DMD e poder discutir esses 28 padrões de cuidado, mas também de ter uma ideia de como nós podemos utilizar isso com os corticoides. Nessas duas palestras, nós vamos falar um pouco sobre como nós temos os consensos, as atualizações, os 28 padrões de cuidado, algumas questões que estão relacionadas, que podem ser questões sobre a implementação dessa função, compartilhar com vocês como nós estamos fazendo isso em Glasgow e no Reino Unido. Talvez não seja igual ao que vocês estão fazendo no seu país. Trazer algumas questões sobre a implementação desses cuidados em DMD, que podem ser extremamente desafiadores, porque esses 28 padrões de cuidado talvez sejam cuidados mais pediátricos, e ao longo disso eu vou fazer com que vocês pensem um pouco sobre a recomendação dos corticoides e como nós envolvemos os pacientes nesses próximos padrões de cuidados. E eu espero que isso possa dar a vocês não somente informação, mas também ajudar vocês a pensar um pouco. Então, ossos e músculos estão muito proximamente relacionados em crianças pequenas e nós sabemos que há um desenvolvimento de músculos e ósseos nessa idade. E isso está amplamente ligado em resposta às atividades físicas e impacta nas atividades físicas, principalmente nas atividades físicas intensas. Nós também sabemos que à medida que as crianças vão crescendo durante a infância, os ossos não somente ficam mais longos à medida que a criança vai se transformando, um pré-adolescente, um adolescente, mas também formados. Nós também sabemos que a nutrição, como o cálcio e a vitamina D, são muito importantes para os minerais que formam esses ossos. Além do mais, nós também sabemos que nós temos cuidados primários para essa distrofia muscular. Nós sabemos que a maioria dos garotos com DMD, principalmente na fase ambulante, eles fazem atividades intensas comparadas com um garoto saudável. Nós podemos ver que isso por si só pode impactar no desenvolvimento ósseo e realmente isso pode antecipar a utilização de corticoides, como nós já vimos. Mas essa utilização dos corticoides, como prednisona e calcorte, podem ser muito úteis e não têm um impacto negativo nos ossos. E também pode impactar no crescimento, na puberdade, já que crescimento e puberdade são importantes para o crescimento dos ossos. Nós podemos ver como os corticoides podem impactar nos ossos de forma indireta e interferir nesses ossos na puberdade. Nós sabemos que alguns garotos com DMD talvez possam passar menos tempo do lado de fora ou talvez mais tempo pertinente. Alguns desses adolescentes e homens, pode ocorrer isso, e também essa falta de exposição ao sol desses garotos e desses homens pode fazer com que eles tenham essa deficiência de vitamina D que vai levar à suplementação. Então, nós precisamos ter uma dieta baseada em cálcio, que normalmente é suficiente, mas em alguns pacientes o cálcio pode ser insuficiente. Então, nós vamos ver como há fatos novos que normalmente impactam no desenvolvimento dos ossos, na calcificação, principalmente em crianças, mas em homens jovens e garotos jovens de DMD, como resultado muscular e com a utilização de corticoides, o desenvolvimento ósseo ele é afetado. E sobre esses tipos de anormalidades que nós vemos em pacientes com DMD? Bem, nós temos imagens de MRI de garotos com DMD. Então, nós vemos as figuras aqui, a medição dos ossos, e a maioria de vocês deve saber que essa imagem de músculo é uma ferramenta muito importante para que nós possamos ver a causa do DMD, para poder fazer uma avaliação da evolução da doença. Em Glasgow,
nós utilizamos o MRI para poder explorar a estrutura real dos ossos. Então, se nós olhamos para essas figuras, nós temos a figura 1, vocês podem ver à direita que nós temos uma pré-seção de MRI em DMD, e à esquerda vocês veem um garoto saudável, vocês veem muito mais músculos, mas em um garoto com DMD à direita, como vocês já devem saber, nós vemos que eles têm muita perda. Vamos olhar um pouco aos ossos. Aqui à esquerda nós temos o osso de um garoto saudável e nós podemos ver que se nós comparamos essas duas imagens, que o garoto com DMD normalmente ele tem um osso mais fino, mas também é bem menor. E essa redução de tamanho e espessura é o risco que eles têm de fratura, principalmente do osso femoral. Utilizando o MRI, nós podemos ver aqui a região trabecular e também em mulheres, nós podemos ver aqui, podemos estudar essas imagens para poder quantificar isso. Vocês podem ver aqui claramente que, comparado um garoto de 11 anos saudável e um garoto de 11 anos com Duchenne utilizando esteroides, vocês podem aqui ver nessas imagens as partes brancas, vocês veem claramente que há muito menos massa óssea. Esses ossos trabeculares que estão aqui com essa anormalidade, e são ossos que ajudam a fazer, nesse caso, a compressão espinhal. E é lógico que isso impacta nos fatores patológicos e de fraturas. E isso também, aqui temos uma porcentagem de pelo menos 50% de garotos que têm fratura e que pode ter uma fratura sintomática e que passaram anos e anos na escola fazendo raio-x para fazer o monitoramento disso. Uma fratura do osso longo pode causar uma perda precoce de ambulação. E aí nós temos novamente mínimo 50% desses garotos que têm esse tipo de fratura. Além do mais, se ele tem uma fratura desse osso femoral, o osso mais longo, existe algo que nós devemos considerar de uma forma de poder administrar essas fraturas, porque ele vai ter esse sintoma de fratura por muito tempo nessa parte ambulante. Nós também sabemos que se um garoto está engessado, ele é engessado por 6 semanas, imobilizado por 6 semanas, nada por si só vai levar a que eles recuperem sozinhos. Então nós precisamos discutir com os médicos sobre o tratamento ortopédico nessa condição. E há fatores colaterais sobre essa condição, nessa síndrome ambulatorial que pode ocorrer após uma fratura do osso longo. E nós vamos falar sobre isso no próximo slide. Mas essa compressão da fratura da parte de trás do osso é extremamente comum e provavelmente ela é amplamente subestimada no diagnóstico. Os fatores de compressão espinhal podem envolver essa dor na parte baixa da coluna e tem a ver com questões de saúde que não são descritas em DMD e que nós sabemos também que nós temos esse osso radial que sustenta as fraturas vertebrais e elas são múltiplas ao longo do tempo. E isso pode levar a uma deformação dessa bolsa chamada equifoses, e isso ter algum tipo de impacto de acordo ao volume do peito e problemas respiratórios. E isso não tem sido descrito em garotos com DMD, mas obviamente estas são preocupações sobre a síndrome do embolismo, do fat embolismo, esse embolismo das farpas ósseas, não dessa síndrome que existe, que é seguida de uma fratura em um garoto com DMD. Então é necessário reduzir isso, essa possibilidade, porque no meio dos ossos nós temos uma parte que cria essas pequenas farpas
E isso pode ocorrer e pode levar a um entupimento de artéria, pode haver um entupimento no pulmão, que vai provocar problemas de respiração. E essas pequenas farpas podem viajar até mesmo chegar até o cérebro através da corrente sanguínea e causar anomalias neurológicas. Isso também pode provocar erupções na pele. Isso também pode causar essas erupção cutânea petequial. Então, a forma como os médicos podem tratar disso, lógico que são casos raros, mas utilizando esse método de MRI, nós podemos ver o número de farpas que foram desprendidas dos ossos, e aí nós podemos ver uma melhoria no começo, que é devida a essa síndrome de embolismo. E tem esse aumento das farpas no osso mais fino. Aqui nós vemos esse número de farpas que é muito maior se nós fizermos essa comparação com o controle. Então vamos voltar às fraturas vertebrais ou fraturas espinhais. E aqui eu gostaria de mostrar algumas imagens para você. Nós temos raio-x, mostrar para vocês o que é normal, uma fratura média vertebral. Então, estas imagens aqui foram tomadas da parte lateral das costas. E aí vocês podem ver uma espinha normal, onde não há fraturas. Vocês podem ver que toda a forma da vértebra, toda a forma verticular está aqui. Vocês veem que não existe nenhum tipo de fratura nesses ossos à esquerda, mas aqui à direita, vocês podem ver que cada uma das partes ósseas já não tem mais. Vocês podem ver aqui que está fácil de perceber pela forma óssea. Vocês podem perceber que é uma fratura de moderada a severa devido à compressão. Por outro lado, nessa imagem que nós temos ao meio, vocês veem a vértebra que tem uma compressão, tem fatores de compressão médios. E o que se acredita é que esse raio-x deve ser feito de forma rotineira, porque quando se apresenta o primeiro triângulo de modificação, quando nós falamos de uma fratura média a severa, e também como a mobilidade desse paciente pode ser afetada. Além disso, há algumas coisas que nós aprendemos ao longo do tempo sobre as fraturas da compressão espinhal, onde nós dependemos da apresentação de dores. Então, entre 10 e 20% dos garotos com DMD, com corticoides, eles têm essa compressão, essa fratura de compressão espinhal. Nós sabemos que essas fraturas de compressão espinhal podem apresentar dor ou não, ou uma dor leve, mínima. E também quando essa fratura de compressão espinhal identificada na imagem, ela mostra que o osso está muito fraco. E também nos padrões de cuidado de 2018, foi dito que os raios-x devem fazer esse screening das fraturas. O que não é recomendado, vejam, esses slides mostram para vocês diferentes métodos que podem ser utilizados para poder fazer essa leitura, para fazer esse screening dessas fraturas espinhais. A maioria deles é feito com raio-x, mas em alguns centros de saúde, há um DEXA de escaneamento ósseo. Vocês podem ver aqui a compressão média. Eles não medem somente a densidade óssea, mas também produzem imagens com qualidade, com uma qualidade similar a um raio-x que diagnostica essa fratura de compressão. E é importante destacar isso porque há alguns métodos utilizados na Inglaterra para poder administrar, que são administrados em alguns centros, que não mostram essas fraturas de compressão espinhal em um raio-x, mas eu sei que em alguns outros centros eles estão utilizando o DEXA Scan para poder detectar esse tipo de fratura espinhal. E aqui são as diferentes posições pediátricas para os garotos com Duchenne, que os pediatras podem utilizar para poder fazer um escaneamento corporal. Normalmente nós medimos a densidade óssea em todo o corpo. Vocês veem na primeira imagem acima à esquerda, depois nós vemos a densidade óssea espinhal nesse tipo de posição à direita. Mas se o seu filho
Se você tem um DEXA scan que permite fazer uma avaliação de fraturas múltiplas, geralmente é feita de forma lateral, como vocês veem na foto abaixo. Então, nós não podemos dizer que o DEXA scan é puramente para medir a densidade óssea. Então, quais são as avaliações do Consenso de Cuidados Internacionais de 2018? O que isso nos diz sobre esse monitoramento dos ossos? Recomenda que todos os garotos com corticoides devem ter um estudo de imagem das costas para poder fazer essa leitura da compressão de fratura a cada 1 ou 2 anos. Mas isto é baseado em pensamentos, em ideias. Talvez não seja suficiente de 1 a 2 anos que esse escaneamento seja feito. O ideal é escanear o mais precocemente possível. Eu acho que podem haver algumas diferenças na frequência ou intervalo para poder obter essas imagens, baseado no tipo de regime de corticoides que está sendo utilizado, porque pode ser que algumas imagens não estejam mostrando essas fraturas de compressão espinhal da forma correta, mas é necessário mais e mais pesquisa sobre isso. Também diz que todos os garotos precisam ter um DEXA scan para medir a densidade óssea 1 vez ao ano. Mas um DEXA scan pediátrico às vezes estão disponíveis em alguns centros e algumas vezes não estão disponíveis em outros países. E a expertise para poder interpretar o que esse escaneamento está dizendo muitas vezes não está disponível. Além do mais, se há acesso limitado ao DEXA-scan, você precisa ter opções onde você vai ter que escolher em alguns países, por exemplo, as empresas, os seguros de saúde, precisa saber se eles cobrem isso, se eles têm a disponibilidade de fazer esses 2 escaneamentos, o raio-x e o DEXA-scan, para poder priorizar, ao invés de utilizar apenas o DEXA-scan para poder medir a densidade óssea. Há algumas questões neste caminho que nós precisamos considerar e fazer monitoramento. A maioria dos adultos vai ter uma redução ou uma escoliose, e é preciso avaliar os fatos que levam a isso. Por exemplo, com homens com escoliose severa, isso pode ser um ponto desafiador. As posições necessárias para homens jovens em um DEXA scan em adultos, na população adulta, geralmente é difícil de fazer isso. Mas o mais importante, eu acho que é importante que mesmo em um adulto com DMD, se você pode rotineiramente fazer um diagnóstico de imagem, se a dor nas costas é severa, você vai ver que é difícil e vai ver o que é esperado. E muitas vezes o raio-x não é suficiente, não dá uma qualidade suficiente. Então, outras formas precisam ser consideradas pelo médico e que pode envolver essas coisas, o MRI ou o DEXA-scan. As imagens que eu mostrei aqui podem ser utilizadas para uma complementação e também vocês precisam fazer os testes sanguíneos para medir os níveis de vitamina D. Nós também recomendamos um encaminhamento para um endocrinologista especialista em ossos para poder discutir essas medidas, essa medicação protetiva. Se um garoto com DMD tem uma fratura do longo, e também se ele tem uma compressão, uma fratura de compressão, com ou sem dor, são algumas possibilidades, porque a medicação que pode ajudar e melhorar e reduzir essa questão óssea, e também são utilizados para curar em casos de osteoporose. E também faz sentido que, devido a alguns casos de osteoporose, que há problemas ósseos que podem aumentar essa massa óssea. Pacientes com corticoides, pacientes com DMD tratados com corticoide, eles têm um problema devido à redução da formação óssea. Então, em DMD, nós precisamos de imagens para poder aumentar a quantidade óssea, aumentar essa densidade óssea. Então, há medicação na questão pediátrica que podem ser utilizadas. Provavelmente isso pode ser dado através de um comprimido, mas há também a questão da indigestão que eles sentem. Então, muitas vezes, esses cuidados não são recomendados dessa forma, mas ultimamente nós temos visto dificuldades na questão de cuidado de saúde também. E então,
às vezes fica difícil você aplicar uma injeção, então talvez os comprimidos sejam mais recomendados. Há um pouco de confusão generalizada no uso de algumas medicações, como palidronate, zelidronate. Mas com isso, você utilizando essa medicação, você pode ter uma gripe como reação, em alguns pode ser um pouco mais severa. Então, eu acredito que pode ser uma reação razoavelmente parecida com a reação à vacina do Covid-19. Também nós temos o padrão de utilização, pamidronate pode ser utilizado a cada 4 meses. Em cada ciclo de 3 dias, as infusões, o tempo de infusão é de muitas horas. O zoledronate é muito mais potente, é dado a cada 6 meses, muito mais potente, é uma medicina forte. Ele é dado, então, repetindo uma vez ao dia a cada 6 meses durante a infância da criança. E também o tempo de infusão é menor do que 1 hora. Mas há um sentimento de que os efeitos colaterais podem ser um pouco mais comum com o zoledronate, particularmente náuseas, febres e a necessidade de corticoides para poder reduzir essa dor. E também as infusões aqui podem ser necessárias. E nós vamos falar sobre isso na próxima palestra. Uma vez que nós tenhamos identificado essas fraturas de compressão espinhal, nós temos a conclusão do crescimento e, além do mais, os padrões de cuidado e as evidências são muito limitadas sobre o que nós fazemos, mas geralmente há talvez um tipo de terapia protetiva para os ossos que possa ser necessária para que eles possam utilizar os esteroides, os corticoides por um tempo. Então vamos passar aqui novamente de quem deveria tomar o bisfosfonato, do porquê as indicações e as atualizações de cuidado sugerem que se nós estamos fazendo esse escaneamento, o exame de imagem das costas, e identificamos fraturas de moderadas a severa, mesmo que estejam sem dor, isso é um gatilho para o tratamento com bisfosfonato. Para poder fazer um debrief dessas fraturas. Também há a recomendação da utilização disso para a utilização de fraturas de ossos longos que limitam um pouco, mas há alguns desafios na implementação da utilização do bisfosfonato, a dificuldade de expertise para poder ler estes fatos, interpretar esses fatos. E nós sabemos que há trabalhos publicados recentemente que utilizam imagens de garotos com DMD, onde nós concluímos que há 2 tipos de expert que concorrem entre si no diagnóstico sobre a razão das fraturas, mas que não impacta na importância dos padrões de cuidado. E as experiências que nós fazemos com essas imagens não são tão concordantes com esses experts, mas há diferenças nessa gestão clínica. Pode haver algum outro tipo de problema relacionado ao tipo de imagem que é feito, a questão radiológica de raio-x. Isso não é apenas um problema pediátrico, pelo menos aqui na Inglaterra, e também no cuidado adulto e mulheres com osteoporoses. Há muitos desses raios-x que são ambíguos, onde eles não mostram, eles não dizem claramente se há uma fratura ou não. Então, pode haver uma pessoa descrevendo que há diferenças. Eles utilizam muitas palavras para poder descrever uma fratura em diferentes pessoas de formas diferentes. E isso ajuda bastante aqui, esse slide ajuda bastante, porque isso aqui é para poder ajudar na utilização de todas as imagens espinhais de garotos com DMD, que foi feito em 2019, e ao redor de 3% desses médicos comentaram sobre a visibilidade da vértebra. 19% utilizaram a terminologia fratura ou não fratura de forma clara, e apenas 5% desses radiologistas, ou seja, isso depende de alguém que revisou juntamente com outro colega. E é importante, e mais importante ainda, que nós precisamos ter uma questão
coletiva, nós precisamos ter uma normativa desses relatórios e enviá-los aos endocrinologistas e aos radiologistas. E somente 38% dos relatórios mostrou uma concordância no diagnóstico clínico entre 4 médicos. E nós temos ainda menos, uma porcentagem ainda menor. Eles não entendem a importância desses relatórios. As implicações é que relatórios clínicos são feitos sobre lados diferentes que não são totalmente confiáveis, porque eles são feitos em centros múltiplos para poder identificar essas fraturas, mas também e principalmente um problema que vocês precisam ter em mente é a disponibilidade e essa variabilidade no cuidado clínico que permita que experts possam fazer a leitura dessas imagens e que encontrem soluções, o que nós esperamos que ocorra logo, para que possa haver essa educação dos clínicos e possam ter esses resultados e desenvolvimento de estruturas como resultados. Eu acho que é importante, porque dessa forma nós podemos colocar todos os médicos juntos para poder ter um cuidado melhor. O que o bifosfonato faz e qual é o impacto no desenvolvimento dos cuidados? Isso foi baseado em estudo muito pequeno, com 7 garotos que tinham DMD no Canadá. Então, BMD, e eles apresentaram dor nas costas, mas também uma melhoria. Isso ajudou a estabilizar essa fratura vertebral com baixa densidade óssea. Mas não houve uma redução significativa do risco de fratura do osso mais longo. E precisamos ter um script claro para poder ter um teste de controle randomizado para poder fazer isso. E isso foi feito em 62 garotos com DMD de diferentes centros na Austrália e na Nova Zelândia. E isso levou ao redor de 11 anos para poder ser publicado. Isso é muito tempo. E esse é um dos resultados que dá suporte a essa recomendação de cuidado em controle randomizado. Então, o que isso faz e o que isso mostra é que a densidade óssea espinhal é um lugar de cuidado, é uma questão que precisa de cuidado. E entre 12 meses e 24 meses, você podem ver que a densidade óssea está significativamente mais alta. Esse estudo também mostra que o número de garotos com fratura vertebral severa teve uma melhora, mas foi muito mais baixa. Então, foi de acordo ao número de eventos que foi reduzido e foi muito menor. Esse tipo de abordagem também é utilizado para saber o tipo de espessura dos ossos, mas é direcionada também para a puberdade. Em média, os garotos saudáveis começam a puberdade aos 11 anos, e a maioria dos garotos com DMD, especialmente aqueles que utilizam corticoide, não vão ter a puberdade iniciada até a idade de 14, 15 anos. Então, é importante que tenha a testosterona, porque é importante para o crescimento, para os ossos, para os músculos e para a autoestima. E a atualização dos padrões de cuidados em 2018 recomenda que haja uma análise mais restrita para poder avaliar esses garotos até os 12 anos, para poder discutir essa puberdade que deveria começar aos 9 anos. Também pode ser utilizada para reduzir e também pode ser feita em adolescentes que têm a puberdade à idade de 14 anos, mas também pode considerar a idade de 12 anos. E eu acredito que esse início de mudança de todo o protocolo deve ser feito de forma precoce. Por quê? Porque há várias razões e vários estudos que mostram que é mais seguro e mais aceitável. Há um pequeno número de melhoria e isso vai estabilizar a densidade óssea. E também há um estudo clínico de Newcastle desse ano que mostra que talvez possa haver uma melhoria no tratamento de testosterona na imagem óssea e na função muscular, mas esse é um estudo pequeno. Então, talvez este tratamento pode ter um pequeno efeito no músculo, mas o que nós sabemos com certeza é que isso mostra que é seguro e que certamente não causa nenhum tipo de
preocupação ou questão para se preocupar. Então, por que nós fazemos esse monitoramento? Nós temos aqui esse modelo de cuidado endocrinológico. Nós fazemos o monitoramento do sangue, o DEXA, imagem espinhal. Precisa haver uma educação clínica, precisamos ter um monitoramento mensal para as articulações que pode ser feito pelo pediatra, porque é neuromuscular endocrinológica. Ele vai discutir e revisar a postura, e nós discutimos desde o começo a revisão dessa revisão do jovem, da criança jovem para o pré-adolescente, para o pré-adolescente, para o adolescente, nessa transição neuromuscular, nessa parte clínica endocrinológica que precisa ser feita entre 2020 e 2021. Então, novamente, como nós fazemos os resultados que nós temos em Glasgow? Novamente, voltamos a 2019 e chegamos à conclusão de que 96 foram prescritos com suplementação de vitamina D, 76% teve teste sanguíneo para medir os testes de vitamina D, 74% tinham um raio-x lateral da espinha para poder fazer uma avaliação de fratura espinhal, e 100% daqueles de 12 anos ou mais velhos tiveram uma avaliação de puberdade. Então, todos eles com uma implementação de cuidado e avaliação de cuidado em vários níveis do país. Isso é importante para que nós possamos fazer essa referência, esse benchmarking. Então, a implementação dos padrões de cuidados recomendados é uma questão, porque há um trabalho muito bom, eu acredito que Melda fez isso na Holanda, sobre a qualidade dos grupos de médicos que estão cuidando dos garotos com DMD. Isso mostra que algumas vezes eles sabem que existe um padrão de cuidado internacional, mas há uma falta de evidência, falta de resultados. Alguns deles não estão sequer familiarizados com esse padrão de cuidados. E, além disso, nós temos o cuidado de recomendação de 2021, mas há problemas sobre como nós podemos encaixar o seu país naquele padrão de cuidados. E talvez possa haver priorizações para poder implementar esses cuidados a depender dos recursos do seu país e do seu hospital. E uma das coisas que eu gostaria de dizer a vocês, que é urgente e que eu acredito que nós devemos pensar não somente em pesquisas, mas também no cuidado e na qualidade desse cuidado. E, finalmente, também nos dão alguns aspectos que são realmente vinculados a esse padrão de cuidado em DMD, que ainda são opiniões de experts, mas que talvez uma voz que ainda esteja faltando para esses padrões de 2018, até onde eu sei, é a perspectiva do paciente. E eu espero que na próxima vez sobre esses padrões de qualidade nós devemos pensar como nós podemos envolver a voz do paciente, trabalhar junto com os médicos para poder desenvolver esses cuidados para as pessoas em si. Então, finalmente, eu quero apenas resumir aqui. As fraturas relacionadas à osteoporose são muito comuns em paciente com DMD devido a problemas musculares e a utilização de corticoides também, que são fatores contribuintes, mas há novos experimentos com corticoides. Eu acho que isso pode ser um problema, mas é um problema menor. Nós precisamos identificar as fraturas, especialmente as fraturas vertebrais, o quanto antes, de acordo com as possibilidades que nós temos para medir. Nós não podemos ignorar a puberdade, porque isso é algo muito importante e é importante para a qualidade de vida e a autoestima e a saúde óssea da criança. Coletivamente, nós precisamos garantir a expertise da saúde óssea. Nenhum outro aspecto que nós falamos aqui que pode ser discutido nesses dias é não limitar a certeza e garantir que tem um cuidado consistente e a importância da pesquisa no cuidado. E talvez nós precisamos também ver como nós podemos novamente envolver os pacientes no desenvolvimento desses padrões de cuidado. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou ficar feliz em responder as perguntas.